Jó, capítulo 42. Quem achou vai dizendo amém. Amém. Quem não achou, diz, espera um pouquinho aí, pastor. Glória a Deus, todo mundo achou. Versículo 1 em diante diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu, ó Senhor, me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Amém? Amém, igreja? Vamos orar? Pai, nós queremos adorar o teu nome, Pai, que é santo, santo. Queremos, Senhor, ó Deus, alcançar em ti intimidade, alcançar em ti comunhão. Pedir ao Senhor, Deus, que continue recebendo o que temos declarado a ti, Pai, adoração. Mas também pedimos ao Senhor, Deus, abre os céus, oh, aleluia, e que através da palavra, ó Deus, sejamos abençoados, e que não venhamos, Deus, esperar aquilo que queremos ouvir, mas que venhamos esperar muito mais de ti, aquilo que necessitamos ouvir. Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos. Fala, Deus, de maneira poderosa aos nossos corações. E eu entrego-me, Senhor, a ti, como um vaso em tuas mãos, como instrumento em tuas mãos, uma ferramenta em tuas mãos, pedindo ao Senhor, me conduz com o teu Santo Espírito. Repreende-me o que não te louva, o que não te agrada. Deus, todas as minhas limitações, meus erros, meus pecados, Pai, eu lanço agora diante de ti. E te peço, meu Senhor, preenche todo vazio se porventura há em mim. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. Queridos, a palavra dessa noite, o nosso tema é reconhecendo a soberania de Deus. E pastor, por que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus? A palavra já é sugestiva, né? Reconhecer. Eu preciso voltar a conhecer. Eu preciso voltar a entender. Eu preciso voltar a caminhar naquele caminho. Eu preciso voltar a me lançar. Mas aqui na história de Jó, queridos, nós vamos ver algo fantástico, algo poderoso, algo que veio da parte de Deus para a vida daquele homem. E não só para a vida dele, mas para a vida da família dele, da esposa dele. E de tudo aquilo que o diabo tentou levar dele. Levou dele os seus filhos, levou dele as suas posses, fez ele descobrir os seus amigos, ou não, né, meu irmão? Porque na nossa caminhada a gente vai vivendo algumas situações no dia a dia, a gente vai vivendo algumas situações nos momentos, e às vezes são situações que provocamos para as nossas vidas. Mas uma coisa que Jó provocou para a vida dele foi mais da presença de Deus com ele. E a Bíblia diz que desde o início, quando Satanás veio ali para se apresentar, já falou de Jó e fez ali um desafio a Deus em relação à vida de Jó.
Senhor disse: não, beleza, você pode tocar em tudo que é dele, só não lhe toca em sua vida. E aí começaram a ouvir as notícias ruins. E porque Jó, você perdeu isso, pegou fogo naquilo, seus filhos, e isso e aquilo outro. E por fim agora Jó é acometido de uma doença mortal, de uma lepra. A Bíblia diz que Jó estava tão, mas tão leproso, a ponto de ele ter que se coçar com cacos de telhas. E deixa eu dizer uma coisa, que interessante. Há pessoas que dizem assim, há estudos, há teólogos ou pessoas que dizem assim: a pior coisa na vida de Jó foi a mulher dele. Porque a bichinha disse para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E eu vou dizer uma coisa, vou ter que escandalizar alguns aqui. Ela não foi a pior pessoa na vida de Jó. Mas pastor, ela mandou ele xingar Deus, ela mandou ele amaldiçoar Deus. O problema daquela mulher, no meu entendimento, não era com Deus. Era o sofrimento que o marido dela estava vivendo. Ela queria que ele parasse, que ele não mais vivesse aquele sofrimento. E ela dizia: olha, esse sofrimento seu só vai acabar se você amaldiçoar Deus, não tem jeito. Se você amaldiçoar Deus, ele não vai, ele vai ficar irado, ele vai te levar. É para que você morra logo. Mas ele não fez. E ela preocupada, ela ali com ele. E no final ela mesma entendeu que a soberania de Deus, aleluia, é maior do que qualquer enfermidade. É maior do que qualquer amizade, porque amizades ali que Jó dizia ter, é maior do que todo pensamento e plano do homem. Jó, ele não imaginava o que Deus faria na vida dele. Jó não imaginava que de todo aquele tormento que ele estava vivendo, ele passaria a viver dias melhores. Aliás, ele teria tudo de volta em dobro. Mas isso porque desde o início o Senhor já olhava para Jó com um olhar diferente. A Bíblia diz que ele entregava, ele sacrificava, mesmo por pecados que ele nem sabia dos seus filhos, ou que de repente viriam a cometer. Era temor, era busca. E Jó viveu tudo aquilo com ele. Querido, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós estamos vivendo em caminhos, tão ruins aos nossos olhos. Nós estamos vivendo situações tão terríveis e não entendemos que muitas vezes Deus está preparando um caminho melhor para nós. E que daquela situação que nós estamos enfrentando é porque virão coisas boas. Ai, mamãe, para vir coisas boas a gente tem que passar pelas provas, pelas dificuldades. Eu lembro que quando eu vou ao mercado, às vezes a minha esposa fica chateada. Vou comprar alguma fruta, aí vem aquelas ruins, já ficam em cima, né? E aí você, quando olha, fica tentando querer caçar aquela que está lá embaixo, mas não dá, porque está tudo aglomerado, aí você vai pegando. Mas é o final de todas as coisas que é o melhor. Não é o início é, muitas vezes, o início que é o início, é aquela euforia, aquela expectativa. O início é aquela coisa, maravilhosa. Eu lembro que quando eu me matriculei na faculdade para fazer teologia, meu irmão, era aquela coisa, porque eu sou seminarista, porque eu faço faculdade, porque eu isso, chega no meio do caminho, meu irmão, na metade do caminho, aí a gente já orando, pedindo força, misericórdia, e eu dizendo: Deus, eu não vou aguentar, eu não vou resistir, já querendo desistir. E aí do meio do caminho, do meio para o final, aí aconteceram algumas coisas que foi mesmo para testar a fé, meu irmão. E aí quando eu já estava faltando 3 meses para me formar, aí surgiu uma situação na minha vida, vai eu lá, e uma delas financeira, aí vai eu lá conversar com a diretora, eu digo: olha, eu vou trancar 3 meses para me formar, irmão. A diretora fez: não, vai se formar não, ou não vai se trancar não.
Você vai continuar, só faltam 3 meses. E ali naquele momento Deus começou a entrar com provisão. Eu já não tinha o dinheiro para terminar me formar, me formei. Eu não tinha o dinheiro para formatura, ou para a festa de formatura, me formei. Eu não tinha o dinheiro para beca, eu não tinha o dinheiro para aquelas coisas. E Deus me abençoou. E a partir daquele momento, no final daquele instante, daqueles 4, 5 anos, eu comecei a glorificar o Senhor, porque as minhas expectativas do início não eram aquelas do final. Tudo o que aconteceu foi muito maior e melhor. E Jó, queridos, ele entendeu isso de Deus, ele entendeu isso na vida dele. E aqui no versículo, capítulo 42, ele começa a falar, a confessar a Deus. E ele começa a reconhecer mais ainda a soberania de Deus. Só que agora, ele não reconhece essa soberania pelo que ele ouviu falar. Ele agora reconhece a soberania de Deus pelo que ele vivenciou. Aleluia. E ele inicia dizendo assim, o 42, então, respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo, não é quase tudo, tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem planos de Deus liberados, aleluia, sobre a tua vida. Existem já palavras que já foram liberadas sobre a tua vida. E você de repente passando pela tua luta, pela tua prova, ou ela por investida de Satanás ou provocada por você mesmo, porque você tem que ficar atento. Quer desistir no meio do caminho? Ah, mas o Senhor, Jonatas, disse para mim um tempo atrás que ia fazer e acontecer, e nada aconteceu comigo até agora. Ah, porque Deus me revelou, porque Deus me mostrou. Deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja. Se a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Se veio do trono da graça, ela vai se cumprir. Olha o que Jó lhe diz: pois eu bem sei que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, se ele te chamou pelo nome, se ele te chamou e disse que vai fazer, ele vai fazer. Agora eu preciso entender uma coisa: é no tempo de Deus. Porque tem um negócio, irmãos, comigo e contigo, coisa mesmo do ser humano, coisa da carne, a pressa. Todo mundo quer ficar lá no Salmo 40, né? Não é o 40? Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. É, meu irmão? Todo mundo quer ficar preso muitas vezes lá no Salmo 40, porque Deus, eu orei ontem, eu te pedi ontem, eu quero, eu faça logo, e porque o Senhor disse que eu ia fazer, porque o Senhor disse que ia acontecer, e aí, irmão? E por causa dessa pressa, foi que Saul perdeu o seu reinado. Porque Samuel se atrasou para poder consultar ao Senhor. E ele disse: olha, Samuel não se apressou, Samuel não se adiantou, então eu vou fazer o papel de Samuel. Só que o Senhor havia chamado ele para ser rei. E o papel de Samuel era de Samuel e acabou. E às vezes a nossa pressa, irmão, nos leva a pular, né? Colocar, como é que diz o ditado? Colocar a carroça na frente dos bois. E aí dá problema. Os planos do Senhor, eles jamais poderão ser frustrados. Eu conheço uma história que um certo rapaz orava por um melhor amigo dele, incrédulo, ateu, e orando, sempre orando, pregava e ele não queria receber Jesus, falava e ele brigava: não fala de Jesus para mim se não quiser perder a sua amizade. E ele passou 60 anos pregando para aquele amigo. Diga comigo, 60 anos. Não foram 60 dias. E depois de 60 anos, aquele cristão dá um piripaque e morre. Só que antes,
ele tinha confidenciado a um outro amigo: o Senhor me mostrou que o meu amigo, meu melhor amigo, ele vai ser cristão. Mas espera aí, ele agora morreu. E o Senhor mostrou a ele. Então o outro que agora sabia da situação, disse: e agora? E aí no velório, quando o pastor estava fazendo o culto fúnebre, falou da palavra, e aquele amigo começou a chorar. Quando todos estavam indo embora, ele chamou o pastor e disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. O que eu quero dizer com isso? Foi projeto de Deus revelado na vida daquele homem. Demorou, como demorou, mas os planos do Senhor não foram frustrados. Ei, o projeto que Deus estabeleceu para você, em você, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, pode estar difícil agora, mas os planos que Ele estabeleceu não serão frustrados jamais. É preciso que eu creia, é preciso que eu acredite, é preciso que eu reconheça: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E quem é aquele, versículo 3, quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Olha só, João agora dizendo: ei, eu estava falando daquilo que eu não entendia. E às vezes a gente tem essa mania, né? Falar ou se meter onde a gente não entende. Acontece isso. Já viu aquele negócio de pegou o bonde andando e aí cai na linha do trem porque foi tentar pegar o bonde andando? E eu não sei, de repente, muitas situações na vida de Jó, ele deve ter se dado mal. Eu não falo só por isso, por essa história que nós conhecemos, mas a vida dele. Porque ele diz aqui: eu falava do que eu não entendia. Às vezes até para defender mesmo a causa. E amados, muitas vezes nós vivemos um evangelho meio que superficial. Até falamos de Deus, até honramos em algumas coisas a Deus, até evangelizamos pessoas. Mas às vezes a gente está falando de uma coisa que a gente não entende. Não entende por quê? Porque não estamos vivendo. Espera aí, deixa eu lembrar daquele versículo. Estou aqui com um amigo querendo falar de Jesus e eu já tenho uns trocentos anos na igreja, mas eu lembro de um versículo que o pastor disse que é bom para evangelizar. Ai meu Deus, qual é o versículo? Ih, rapaz, eu não sei, eu não entendo. 10 anos na igreja e eu não consigo gravar. E agora, como é que eu vou falar de Jesus para aquele meu amigo? Eu tenho que lembrar daquele versículo. Aí não lembra. Aí eu vou tentar então embromar aqui, falar alguma coisa. Olha, irmão, vem cá. É porque Jesus, ele é bom, e Jesus, ele sabe, e ele até te leva para o céu, viu? Inesperado, ele ganha aquela vida. O que eu quero dizer? Que muitas vezes assim mesmo Deus ainda usa. Mas quando Deus usa ainda assim mesmo, é porque Ele está buscando mais intimidade. Ele está buscando mais comunhão. Está dizendo: filho, olha aí quantos livramentos. Filho, olha aí quantos momentos eu perto de você. Mesmo você não entendendo muito, mesmo você não querendo entender, mesmo você não sabendo às vezes das coisas sobrenaturais, tem vivido somente o natural, o superficial. E Jó, ele revela que ele diz: mesmo quando eu não entendia as coisas maravilhosas, porque elas eram demais para mim, coisas que eu não conhecia. E no versículo 5 ele diz uma coisa tremenda. Ele diz: ó Senhor, é o seguinte, eu só te conhecia de ouvir falar.
Aí eu lembro agora da live que os jovens fizeram ontem. Que live! Quem não assistiu, vai ter a segunda, né? Em breve. A conversão. Eu lembro que o Igor falou que ele zombava dos crentes. Não era? Zombava, né? Um amigo lhe chamava para ir para o futebol. Eu ouvi. Ele zombava. Mas ele conhecia. Alguém já havia falado para ele de Jesus. Mas naquele instante era mais interessante ele zombar. Alguém chamava ele para a igreja e ele zombava. Era mais interessante ele dizer: eu não vou ser crente. Ainda fez uma gozaçãozinha, né? Porque o cara disse que ele não é mais desse mundo. E ele então é o quê? Ele é um extraterrestre? Que mundo ele é? E hoje nossos adolescentes aprenderam, né? Qual é o nosso lugar, né? Qual é o nosso lugar? Aonde? Onde está sendo preparado esse lugar? Onde está sendo preparado esse lugar? Novos céus? Pronto. E quem foi que falou isso pra gente? Foi João. Lembra de João? Foi não, José? Porque Deus está preparando um lugar maravilhoso, tremendo, poderoso para nós. Aí João ele diz: olha, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Alguém falava, e aí eu imitava, eu sacrificava, eu ia lá, né, entregava, matava lá o cordeiro, mas eu não sabia ao certo o que eu estava fazendo. Eu conheço pessoas que não são cristãs, mas ela dizima, ela oferta, ela jejua, ela lê a Bíblia. Elas estão vivendo um temor, mas sem só porque ouviu falar. Mas ele diz uma coisa aqui: mas agora, os meus olhos, eles te veem. Sabe o que é isso, igreja? Eu não vivo mais pelo que dizem, eu vivo pelo que eu sinto. Eu vivo agora pelo que eu vejo. Eu vivo agora porque é livre acesso ao Pai, né? O véu se rasgou de cima a baixo, dando livre acesso ao Pai. Eu vivo agora porque eu não sou mais aquele crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Não. Eu vivo agora porque a minha intimidade agora é direta com os céus. Eu oro, eu falo, eu digo, eu clamo, eu busco e eu tenho intimidade com o Pai. Então Jó está dizendo: olha, antes a minha vida era superficial, era natural, mas agora eu vivo o sobrenatural em Deus. Ele agora pode contar o próprio testemunho. Jó agora ele pode contar as próprias evidências. Mas pastor, como é que eu posso agora viver essa experiência com Deus? Primeira coisa, não existe uma fórmula, mas a primeira coisa é você querer. Se quer? Pronto. A segunda coisa é você se entregar a Deus totalmente. A terceira coisa é você estar sempre disposto. A quarta coisa é ficar ligado para não vacilar. É ou não é, meu irmão? Quem vacilou na história de hoje? Aquelas 5, não foi? Vacilou ou não vacilou? As 5. E por que vacilou, pastor? Porque elas não estavam ligadas no trono da graça. Elas sabiam que o noivo ia voltar. Estou falando das 10 virgens. Elas sabiam que o noivo ia voltar. A igreja sabe que Jesus vai voltar. Mas agora a questão é que a igreja, ou algumas noivas, não estão se preparando para a volta do noivo, para a vinda do noivo. E Jó, ele não perdeu tempo. Ele disse: olha, se eu continuasse daquele que só por ouvir falar, eu ia perder. Mas agora eu estou vivendo a experiência. E viver a experiência com Deus, querido, é algo tremendo.
é algo maravilhoso. Por isso eu me abomino, ou seja, eu me humilho, por isso eu me lanço, por isso eu me entrego, por isso eu me arrependo, por isso eu me lanço diante do Senhor. Por isso agora não mais eu, mas Ele viverá em mim. Por isso eu me entregarei, não pela metade, mas me entregarei por inteiro ao Senhor. Ei, eu não sei qual é a enfermidade que você está vivendo. Quando eu falo de enfermidade é no espírito, é espiritual. E muitas vezes enfermidade espiritual pode ser a situação que você esteja enfrentando. Em casa, com os filhos, no trabalho, na rua, na igreja, financeira, sentimental, não sei. Eu quero dizer para você essa noite: entrega o teu caminho ao Senhor. Faça que nem Jó. Reconheça a soberania de Deus hoje para você. E coisas grandiosas, elas serão restauradas na sua vida. Em nome de Jesus.